Ei, minha irmã, meu irmão, é muito engraçado, né? Quando você inicia um propósito, diz para alguém e alguém desacredita daquele voto seu e começa a zombar de você. E às vezes nós paramos para ouvir aquela zombaria, aquela crítica. Só que é assim, que eles podem até zombar, criticar, dizer para você que você não tem a capacidade de conseguir. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que você serve é o Deus que te capacita. E a palavra que Ele disse ao seu respeito, ela não vale de nada. Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra do Senhor vai falar. A Bíblia vai falar de uma história de um homem que ele tinha acabado de receber uma unção dobrada. Uma unção dobrada. Estava esperando a partida do profeta. E naquele momento ele teve a oportunidade de fazer um pedido. E o pedido dele foi que o profeta dasse da unção dobrada que ele tinha. A unção dobrada, né? A porção dobrada do espírito dele. E naquele momento o profeta jogou a capa e deixou aquela capa como lembrança para aquele profeta que tinha pedido, ou para aquele servo ou auxiliar que tinha pedido. Só que quando ele deixa aquele local e vai para outro lugar, a Bíblia vai relatar a respeito disso aqui que você vai estar ouvindo. Diz aqui, ó: então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele. Para você ver, talvez é o que está acontecendo hoje com você. Eu vou voltar a mensagem de novo. Talvez é o que está acontecendo com você. Pessoas lhe zombando, mesmo você sendo uma pessoa de Deus. Pessoas lhe criticando, mesmo você sendo uma pessoa de Deus. Pessoa defamando a sua imagem, denegrindo a sua imagem, mesmo você sendo uma pessoa de Deus. Mas o que a palavra do Senhor diz a respeito daqueles que tocam no ungido de Deus? Ai daquele, o ai vem de dor, sofrimento, castigo, punição, disciplina. Então todo aquele que toca no ungido de Deus, né, ele sabe qual será as consequências. Não precisa nós querer ofender, querer fazer alguma coisa mal com aqueles que criticam, zomba ou talvez talvez defama ou tenta denegrir a nossa imagem. De jeito nenhum. Nós não precisa fazer nada. Não. É só entregar na mão de Deus, porque Ele sabe o que faz. E naquele momento um grupo de jovens começou a zombar do profeta Eliseu. Qual foi o fim daquele jovem? Será que ele saiu bem sucedido depois que ele fez aquilo? De maneira nenhuma. Só que ele não esperava o que estava por vir, o que estava para acontecer depois daquilo. Olha o que diz a palavra do Senhor. E saíram da cidade, zombaram dele, diziam-lhe sob o calvo, ou seja, a careca, né? A careca, Eliseu, ele tinha uma careca. Então eles começavam a zombar por causa disso, por causa daquela careca. Só que aquilo que ele estava fazendo, estava desrespeitando, né, a autoridade que estava sobre aquele profeta. Estava brincando com aquele homem que era escolhido e ungido pelo Senhor. As pessoas
ele pode zombar de quem ele quiser, mas não zomba de um ungido de Deus. Não critica de um ungido de Deus, porque ou mais cedo ou mais tarde, aquilo que a pessoa fez com o ungido de Deus vai receber o retorno. E quantas pessoas pela aí que mexeram, que tocaram, que feriram o ungido de Deus, e quando passou os tempos ele pagou pelo aquilo que ele fez. Isso seja para nós que servimos a Deus, de não tocar em outro ungido de Deus, ou de querer falar mal de outro ungido de Deus. Toma muito cuidado. Toma muito cuidado quando você for abrir a boca para falar de um ungido de Deus. Quando você for falar de um escolhido de Deus. Porque você pode estar falando apenas não só para ele, mas assim contra Deus que foi que escolheu aquela pessoa, que foi que chamou aquela pessoa. Então olha o que aconteceu. E virando-se ele para trás, e os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Quem foi que fez isso? O profeta. O profeta virando-se, e ele para trás, e viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos, daqueles jovens, daqueles rapazes. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Para você ver, só foi o profeta abrir a boca e amaldiçoar, começou a aparecer aqui, como diz as escrituras, ursas, mais de uma, para devorar aquele grupo de jovens de 40, de 40. Ali naquele grupo de jovens tinha 40 deles, e ali foi despedaçado, foi devorado, foram mortos por causa de uma crítica. Então o profeta ele ficou muito triste, sentiu ofendido, sentiu que aquilo que aquele jovem tinha feito com ele, aqui foi uma coisa de respeitoso. Então o profeta amaldiçoou no nome do Senhor, e como ele disse, ali aconteceu. Então por isso que você tem que ter muito cuidado, porque se aquele homem que você está amaldiçoando, se ele está diante de Deus, se ele está servindo a Deus, se ele é boca de Deus, e ele saber que você está fazendo algum mal para ele, e ele dizer uma palavra contra você, pode pegar. Talvez pela aí encontra pessoas doentes, com problema assim, ou com a vida amarrada e não sabe o porquê. Será que não tem a ver com isso? Que ter abrir a boca para falar de fulano de tal, que serve a Deus? Então fica aqui uma receita, fica aqui um conselho. Não critica de um homem de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, pode tomar as dores dele e agir contra você. Que Deus abençoe, fica na paz, em nome do Senhor Jesus.